E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui nosso terceiro módulo do curso de desenvolvimento web para nuvem, né? Nesse módulo agora, a gente vai ver a parte de configuração lá do ambiente de nuvem. É o primeiro módulo que vai ter uma tarefa daquele curso, né, lá na AWS que vocês também estão inscritos, que a gente viu no vídeo passado, tá? Que eu mostrei para vocês como ingressar lá no vídeo. Então, hoje, o que é que a gente vai ver aqui? Compreender as regras administrativas e de governança em ambientes de nuvem, diferenciar e aplicar escalonamento vertical e horizontal, entender e configurar o balanceamento de carga, relacionar a configuração de disponibilidade, desempenho e custo, e conhecer como esses conceitos aparecem lá na AWS, né? Então, ó, gente, eu dividi essa parte aqui, eu dividi esse módulo em três partes: administração e regras, escalonamento, balanceamento de recursos, né? E aí, o que é que significa configurar na nuvem, né? A configuração na nuvem ela vai envolver definir quem pode acessar o quê, estabelecer os limites de recursos e criar política para segurança e uso. Garantir o quê? Padronização e rastreabilidade, né? E aí, diferente dos servidores físicos, né, do que também nós chamamos de bare metal, tudo é definido por software, né? Então, vai ter toda essa parte, né? Então, nós temos o quê? Nós temos uma questão de autenticação, a parte de autorização do que esse usuário autenticado pode fazer, e também, né, a parte que nós chamamos de bilhetagem, que vem do accounting do inglês, que é o quê? O que é que o usuário está fazendo? Isso é fundamental dentro do ambiente de nuvem para você até poder fazer a cobrança de maneira adequada, né? E aí, lembrando do que a gente viu lá na aula passada, né? Parte da administração e regras, o modelo de nuvem, ele é um modelo de responsabilidade compartilhada, onde o provedor, ele detém a infraestrutura física, os data centers e o hardware. E o cliente é o quê? Configuração, usuários, aplicações e os dadozinhos, né? E aí, o que é que acontece lá na AWS? Na AWS, né, a Amazon protege o data center e o cliente configura a parte de IAM, redes, instâncias e aplicações. Responsabilidade do cliente, né? É claro, a depender daqueles três tipos, né, mais de modelo de negócio de nuvem, né, que a gente viu no módulo passado. Então, nós temos o que? Identidade, acesso e regras. IAM, vamos ver o que é isso, né? Usuários são pessoas ou sistemas, né? Nós temos, muitas vezes, nós temos a questão do cliente e servidor, que aí é onde você tem, muitas vezes, um humano, através de uma API ou de um front-end, ou através de um front-end, né? Então, ele está acessando o sistema lá na nuvem. Ou eu posso ter um sistema acessando o sistema, onde também existe um termo chamado machine to machine, né? Que chamam M2M. E aí são os sistemas que eles interagem entre si, né? Então, grupos é um conjunto de usuários, papéis, também lá vem lá do inglês roles, que é permissões temporárias, políticas, que é a regra do tipo permitir, negar, né? Então, isso aí, né, essa parte é onde a gente vai trabalhar dentro do ambiente de nuvem. E aí, quais são as boas práticas, né? Boas práticas é o princípio do menor privilégio, separação de ambientes em dev, teste e produção. Isso aí é muito importante para evitar problemas. Você tem que ter um ambiente de homologação do seu sistema antes que esse sistema ele vá online, né? Porque é muito, muito caótico, né? Para quem já é do mundo dev já sabe, né? Não se faz deploy no final da tarde da sexta-feira, né? Ou seja, se o seu sistema ele for bom, se todo o ambiente, você tem um ambiente de dev, de teste, de produção para homologação daquele sistema, você pode fazer o deploy no horário que você quiser, porque não vai dar problema. Então, ou seja, o seu processo ele vai fazer com que não dê problema, porque você vai ter a confiança que seu sistema vai funcionar da melhor maneira possível. E a parte fundamental aqui, ó, auditoria e logs de acesso, né? Isso aí, essa parte é fundamental. Nós temos que ver, né, o que cada um está fazendo dentro do sistema. Isso é importante e fundamental. Também para identificar, por exemplo, no caso, para quem usa, eu gosto de usar banco de dados relacional. Se lá no final tem alguma query que está demorando muito, ver uma noção se é possível, por exemplo, chamar um DBA ou alguém com um pouco mais de experiência de banco para simplificar algumas queries, né, para ver se é necessário criar índice ou não. Então, muitas vezes, esse tipo de auditoria log tem que chegar a esse nível muito mais embaixo, para você garantir justamente que o seu sistema ele rode o mais liso possível. E aí, voltando lá para aquela parte do módulo passado, né, quem gerencia o quê? Né, então, nós temos aqui os modelos IAS, PAS e o SAS.
E aí, à medida que eu vou abstraindo mais, ou seja, quando eu vou chegando mais a nível de software, o provedor ele vai ter mais responsabilidades dentro dessa infraestrutura, né? No sentido que quanto menos, né, a questão da aplicação, menos o provedor vai ter responsabilidade. Então, lembrando que IaaS é infraestrutura, né? Então, praticamente é uma máquina virtual, uma instância que você vai ter. O PaaS, o provedor, ele vai passar toda a parte de até o runtime, onde você vai apenas fazer o deploy da sua aplicação. E o SaaS, né, que seria um sistema de webmail, um sistema de compras online, né? Você vai cadastrar basicamente seus produtos ou acessar os seus e-mails direto. Tudo vai ser responsabilidade lá do provedor de acesso, né? Aí, ó, também pegando aí do módulo passado, né? Nós saímos desse tradicional aqui, né? Onde você vai, o provedor, né? Ele vai entregando cada vez mais enquanto serviço, né? De infraestrutura, plataforma ou software, né? E aí vamos falar agora de escalonamento, né? Então, o que é que acontece? Quando você tem somente uma máquina, aí você não tem como fazer o escalonamento, aquela parte mais elástica de, eu vou consumir mais recursos, menos recursos, vou alocar mais processadores, menos processadores, vou alocar mais instâncias, menos instâncias, né? E aqui o problema clássico é quando você tem, por exemplo, aplicações com tráfego variável, a partir de épocas do ano, por exemplo, é claro que um sistema de e-commerce, ele vai ter uma demanda muito maior na épocas festivas, como Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, né? E aí isso vai gerar os picos de acesso. E fora do horário de pico, os recursos eles vão ficar ociosos. Então, se você tiver uma alocação fixa, né, você pode ter dificuldades para identificar o horário de pico, como também vai ficar muito caro, porque você vai manter aqueles recursos sempre alocados para você. E aí, isso é resolvido, né, pela nuvem com escalonamento, ou seja, eu vou aumentar ou reduzir a minha reserva de recursos, é, em noção de regras, né? Pelas regras que eu vou aplicar, né? Então nós temos aqui dois tipos de escalonamento, o vertical horizontal, scale up e scale out. Então, o vertical, né, ele vai aumentar a CPU e a RAM da mesma máquina. Ou seja, a minha aplicação está lá rodando, mas topou na quantidade de memória devido aos clientes, a quantidade de clientes que eu estou utilizando. Então, eu tenho que ter mais memória RAM para alocar mais clientes, né? Também eu posso também adicionar CPU a depender do processamento que eu vou necessitar. Esse escalonamento ele é mais simples, né? Mas ele tem um limite físico, né? Tem um limite de hospedagem, né? Uma série de coisas. E também tem o escalonamento horizontal, né? O scale out, que eu vou adicionar ou remover instâncias. Ele é muito mais complexo, é bem mais complexo, porém ele é mais escalável, né? Quando a gente está trabalhando com a web moderna, né, o horizontal ele é o padrão. Quando a gente fala de web moderna, é que houve uma mudança arquitetural no sistema. Muitas vezes você não tem mais uma conexão direta do seu back-end com o banco de dados. Existe aí nesse meio do caminho uma camada de persistência para justamente poder fazer esse tipo de gerência para que ele possa trabalhar e lidar melhor, né, com várias conexões concorrentes, né? Então, um exemplo aqui, né? Quando o scaling ele é vertical, onde você saiu aqui de 8 CPUs virtuais, 32 GB de memória, 128 de disco, e aqui ele vai escalando, escalando até um máximo teórico, por exemplo, que você pode contratar no máximo, ou que o seu provedor pode lhe dar. Por isso que ele acaba tendo limite, né? E no caso, quando a gente está trabalhando com horizontal, né? O que é que ele faz, né? Ele aumenta a quantidade, né, de instâncias, ou seja, eu vou ter mais workers para atender os clientes, eu vou ter mais trabalhadores, mais instâncias lá trabalhando. Eu posso, por exemplo, colocar uma métrica para uma instância, né, para cada 10 clientes, né? Nesse caso aqui seriam 30 e 50 clientes aqui no máximo atendidos, né, para evitar uma sobrecarga de instância. Tem algumas vantagens também quando a gente está trabalhando com instância, né? A gente pode detectar mais facilmente uma instância dessa, ela congelou, parou, ou no caso, em caso de sofrer um tipo de ataque, ele vai ficar, digamos assim, somente dentro dos limites, né, computacionais daquela instância, né? E aí a gente tem que falar de uma coisa sobre elasticidade versus, né, escalabilidade, né? Então, escalabilidade é a capacidade de crescer, né? E elasticidade é crescer e diminuir automaticamente, né? Então, eu posso ser escalável e não ser elástico, né? Então, ou seja, à medida que eu vou aumentando, eu não tenho como liberar aqueles recursos, né? E aí já o ideal é que ele seja, né,
justamente elástico nesse sentido, onde eu vou aumentar e reduzir instância, né? Lembrando que só posso reduzir uma instância, né, se ela não tiver ninguém atendido por ela, ou se eu tiver alguma maneira de repassar esse esse processamento para uma outra instância, né, para eu poder justamente desalocá-la. Então, ó, elasticidade é igual a escalabilidade mais automação. Automação de eu instanciar mais e também de eu liberar os recursos, né? E aí tem uma visão aqui do auto-scaling, né? Que ele monitora as métricas, né? CPU, requisições e latência e cria ou remove instâncias automaticamente em virtude dessas métricas. Ele reduz o custo e mantém o desempenho, né? E aí, lá na AWS, a gente vai ver lá o Auto-Scaling Groups, né? Que é onde a gente vai trabalhar com essa parte do scaling, né? E aí, essas métricas, como é que eu posso monitorar, né? Por exemplo, a latência não é só o ping, que é a minha conexão física de rede entre o cliente e o servidor. A latência também deve englobar, e aí vai depender também de como é o seu sistema, o tempo de resposta do sistema. Por quê? Muitas vezes, quando eu tenho que fazer qualquer tipo de persistência ou usar a persistência, eu vou entrar no sistema, realizar a ação, ele vai lá no banco de dados e ele vai retornar aquela ação. Esse tempo dele pegar os dados e retornar os dados vai também adicionar uma latência. Por quê? Ele vai ter que fazer a consulta, o disco vai ter que retornar os dados, ele vai ter que muitas vezes moldar esses dados e retornar dentro da requisição para que o cliente seja atendido. Então, esse tipo de latências, muitas vezes a gente acha que é somente o ping, né? O ping é um dos tipos, é a latência de rede, né? Só que o ping ele funciona, digamos assim, em outra camada de rede. Já aqui não, quem está trabalhando na camada de aplicação. Então, a própria aplicação também pode demorar a retornar. E aí é bem interessante que a gente tenha, né, enquanto desenvolvedores, maneiras de medir essa latência do nosso próprio sistema, né? E aí, quando a gente está falando também, né, dessa parte da elasticidade, né, a gente tem o balanceamento de recursos, né? O que é o balanceamento de recursos? É a distribuição automática do tráfego de entrada entre vários destinos, instâncias, containers e IP, né? Também conhecido como balanceamento de carga, ou seja, eu tenho o meu sistema, né, esse ponto do meu sistema, ele recebe as requisições e ele vai distribuindo entre as instâncias, né? Então, esse ponto central, esse ponto de entrada, muitas vezes, é onde a gente mede as métricas para saber se o tráfego é adequado, se não é, né? E o objetivo dele é o quê? Garantir que nenhum servidor fique sobrecarregado, enquanto outros estão ociosos. E aí ele faz o quê? Faz justamente o balanceamento. Imagine que eu tenho dois servidores para 10 requisições, né? Então, cada servidor, se for bem balanceado, deve ficar com 5 requisições, né? Analogia, funciona como recepcionista na guarda, ou um guarda de trânsito, que vai redirecionando os clientes para os guichês livres, né? E aí, como é que ele funciona, né? O balanceamento de carga. É o único ponto de entrada. Então, eu vou ter lá um DNS do balanceador, sem saber quantos servidores existem atrás dele. Eu só tenho um nome. Eles chamam um nome bem formado, né? Um endereço que a gente chama de DNS, né? E aí ele faz os health test checks, que é checagem de integridade. Então ele vai pingar esses servidores internamente, ou seja, eu sou aqui meu ponto de entrada. Internamente eu estou vendo se todo mundo está com tempo de resposta adequado. Se ele não responder ou der um erro, por exemplo, um erro 500, que a gente sabe que no HTTP, né, deu alguma coisa errada dentro do servidor, erro interno do servidor, o tráfego é interrompido para ele. Então, no momento houve uma requisição para esse servidor interno, né, esse meu servidor interno, que ele deu erro 500, ele já deve ser retirado, né, aquela instância deve ser retirada, e aí, a depender da política que eu tenho, eu vou instanciar uma nova, ou seja, eu vou matar aquela instância, porque já não é, já é inservível para o nosso sistema, porque ela já não responde, né, e aí já levanto uma nova instância, né. É importante para a gente aqui, para devs. Sua aplicação precisa ter uma rota de health check, por exemplo, barra health. E aí ele vai ter justamente essas métricas, né, para justamente a gente poder trabalhar em cima dele. A latência está muito alta, o uso de memória dessa instância está chegando no limite, né? Então
Tem várias coisas aí que a gente pode fazer quando a gente trabalha com um health desse aí, né? E aí, quando eu tenho aqui, ó, o balanceador mais o auto-scaling, é a famosa dupla dinâmica da nuvem. O auto-scaling, ele vai adicionar novas máquinas quando o tráfego aumenta, e o load balance detecta as novas máquinas e começa a enviar tráfego para elas automaticamente, né? Ou seja, se eu defino o limiar de CPU, imagine a 75%. Se chegou a 77%, eu vou ter que adicionar uma nova instância para balancear isso aí, né? E aí, na hora que adiciona uma nova instância, digamos assim, o balanceamento de carga já vai colocar ela no jogo, já vai colocar ela para atender os clientes, né? E também dividir a carga entre elas, né? E o resultado é o quê? É uma alta disponibilidade e elasticidade transparente para o usuário final. Nosso objetivo é justamente melhorar, né, aumentar essa qualidade, né, a sensação de que o sistema ele tem um tempo de resposta rápido, que é um bom sistema, né? E aí, nós temos aqui, para balanceamento de carga, nós temos dois tipos de exemplos reais, né? O ALB e o NLB, que é o Application Load Balance e o Network Load Balance. Cada um deles está trabalhando em camadas diferentes, né, do modelo ISO-OSI, tá? Então, uma eu trabalho lá no nível de rede, na camada 4, né? E outro eu estou trabalhando lá na aplicação, né? Na camada 7. Aqui ele vai trabalhar na camada aplicação, né? O Application Load Balance. Ele é o ideal para aplicações web, HTTP, HTTPS, né? Pode rotear, né, baseado na URL. Então, por exemplo, posso ter aqui um barra API que vai para um ponto, um barra imagens que vai para outro, né? E também eu posso trabalhar até mesmo com fazer aqueles balanceamentos internos, né, a depender de como está a sua configuração do balanceador. Por exemplo, existe hoje muita coisa que se trabalha com proxy reverse, com Apache, Nginx, né? Então, tem várias coisas que trabalham com proxy reverse. Um exemplo de configuração está aqui, né? Então eu tenho um server name onde eu tenho um serviço 1 que vai para um ponto, para o endpoint, serviço 2 vai para outro ponto. Aqui pode ser duas instâncias, né? Através desse mesmo endereço IP, né? Para dentro dessa porta aqui. Que também esse endereço pode ser, né, um balanceamento de carga daquele outro tipozinho, que é o Network Load Balance, né? Então ele pode ser também um IP que ele também faz do network, ou seja, eu vou ter lá por baixo também várias instâncias rodando e ele está jogando lá cada requisição para uma instância diferente, né? Então, também dá para trabalhar com ele. Mas aqui só para dar um exemplo para vocês, para o pessoal que gosta um pouquinho mais da infra, né? Como é que é a configuração do Nginx aqui, né? Que ele coloca, ele coloca cada pontozinho desse aqui, né? Ou seja, o full.com barra service 1 aponta para essa porta aqui do 9268 e full.com/service2 vai para essa segunda porta aqui, né, do 9268, né? Então, a partir daí ele vai jogando a parte de carga usando o que? O protocolo está aqui, ó, o HTTP, camada 7, tá? E aí o que é que nós temos aqui, né? Nós temos o Network Load Balance, que aí é a camada 4. Aí, meu amigo, aqui é para altíssima performance e baixa latência. Latência de rede, tá? Aí a aplicação como vai responder também é outra história. Vale lembrar que latência não é só ping, né? E o exemplo lá que nós temos na AWS é o Elastic Load Balance. Então, esse aqui já funciona lá naquela parte de rede. Aqui a gente não está trabalhando mais com os protocolos HTTP, por exemplo. Aqui a gente já está trabalhando com datagrama, né? IP. IP ou fluxo TCP, né? E aí também já dá para trabalhar com ele, então ele já faz esse balanceamento, né? É como se fosse um balanceamento. Se vocês pesquisarem, por baixo disso, muitas vezes é o iptables, né, fazendo a parte do NAT, né, internamente. É bem interessante essa parte de engenharia de tráfego, né? E aqui, ó, como é que ele funciona? O camada 4, eu tenho esse único ponto aqui, né, esse balançamentozinho de carga, que ele vai mandar para as instâncias internas, né? E aí essas instâncias vão aqui estar conectadas aqui numa camada de persistência ou diretamente do banco de dados, a depender de como seja a arquitetura do seu sistema. Mas tudo vai passar por esse rapazinho aqui, que ele vai ser basicamente um roteador, né, entre da parte de rede dos clientes e as suas instâncias aí, né? E aí, pessoal, finalizando aqui já na parte do resumo, né? Então, na parte da administração, quem pode entrar e fazer o quê? O escalonamento, quantos recursos são necessários agora, né? Custo de desempenho, e o balanceamento é como distribuir
o tráfego entre esses recursos. E aí, com isso, né, nós terminamos aqui a nossa parte do módulo 3 de configuração. Já vai ter mais um videozinho sobre a tarefa que eu vou querer de vocês lá no curso da AWS. Então, pessoal, até mais e valeu!